Tenho um privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra nessa manhã. Como todos sabem, alguns irmãos talvez nos visitam, não saibam, estamos numa série de Atos, mas hoje nós não vamos abordar um título de Atos, porque nós temos à noite um pastor convidado, e sempre quando nós temos um pastor convidado, os cultos que intercalam esses pastores, nós temos uma palavra pastoral. E eu confesso aos irmãos que tive muita dificuldade de escolher o texto dessa manhã. Eu já estava sabendo há muito tempo que eu ia pregar, nesse dia, especificamente a mensagem pastoral à igreja. Mas nós tivemos na última semana, fomos honrados e privilegiados por podermos participar do Congresso Brasileiro de Missões, que acontece de 3 em 3 anos, coordenado pela AMTB, Associação das Missões Transculturais Brasileiras. E a Disneylândia do missionário, irmão. O missionário, quando quer ir para a Disney, ele vai para o Congresso de Missões Brasileiros, né? É um congresso que já acontece há muitos anos. E nós voltamos, ensandecidos, com tudo que vimos e ouvimos. Coração em chamas, animado para continuar, para prosseguir. Se os irmãos tiverem curiosidade também de saber, vocês podem seguir a MTB nas redes sociais pelo Instagram. Pode buscar lá MTB, que vocês vão encontrar. A Missão Livre esteve representada com stand, divulgando o trabalho do Impacto Livres, do Sertão Livre, dos projetos do Instituto Livres, da Missão Livres. E eu e a Sandra fomos representando a igreja e pudemos fazer muitos contatos. O conteúdo desse congresso falou sobre a questão do reino de Deus, sobre a oração de Jesus, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse era o tema. Meus irmãos, e nós ouvimos tantas histórias, tantas mensagens que foram arrebatadoras do nosso coração. E minha vontade aqui era poder comunicar aquilo que a gente pode receber durante esses dias, e por isso tive dificuldade para escolher o texto. E eu gostaria de, sem mais delongas, pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, a partir do verso de número 10, do capítulo de número 10, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso de número 25, e vamos ler até o versículo de número 37. Ainda justificando porque a escolha desse texto, os capítulos 9 e 10 do livro de Lucas são muito importantes para aquilo que Lucas quer construir com Teófilo. Jesus começa a se autorrevelar aos seus discípulos por meio de um discipulado intencional. Lucas seleciona algumas situações que desejam comunicar o caráter de Cristo aos seus discípulos. E junto dessa transmissão, dessa revelação do caráter de Cristo, no capítulo 10, também no capítulo 9, Lucas vai falar muito sobre o discipulado e a missão de Jesus, a missão dos discípulos. E foi por isso exatamente que eu escolhi esse texto, porque ele vai tratar de unir uma fragmentação, como a Dani vem falando, a fragmentação, a divisão, é a principal estratégia do inimigo para nos separar, no sentido de dividir conceitos, dividir entendimentos, colocar dúvida. Se não foi essa a estratégia da serpente no Éden, colocando dúvida na fé, na convicção que eles haviam recebido da parte de Deus, principalmente na figura de Eva, da mulher, mas sutilmente dividindo conceitos que deveriam estar unidos, dividindo entendimentos que deveriam estar presos um ao outro. E se tem uma coisa muito ruim que tem acontecido com a igreja, é a divisão entre dois conceitos do discipulado e da evangelização, vamos dizer assim, ou da pregação, como também a divisão entre a missão da igreja e o caráter da igreja. Então, é uma estratégia maligna de colocar marcos divisórios nesses conceitos. E meu objetivo aqui é poder falar disso de uma forma conectada, principalmente por conta da intenção de Lucas a escrever o capítulo 10. E o capítulo 10 começa nesse processo de Jesus enviando outros 70.
E isso é muito importante porque ele vai culminar, ele vai terminar mais ou menos esse ensino no capítulo 10, ali no final do capítulo 10, quando ele fala da história de Marta e Maria. Muito bem, a essência da nossa igreja, ela é promover o amor a Deus e promover o amor entre as pessoas. Isso vem de uma raiz bíblica, obviamente, que aponta para o principal mandamento do Velho Testamento e a principal oração do povo de Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, vocês vão ver, na verdade, e parte dessa oração, parte desse conceito está em Levíticos capítulo 19, versículo 18. Uma das atividades principais da nossa comunidade deve ser essa busca concreta da nossa visão, do que nós queremos ser, para onde nós queremos chegar. E de fato, como igreja, nós queremos ser reconhecidos por aqueles que amam. Por aqueles que amam como Jesus, que servem como Jesus, que promovem o amor a Deus em primeiro lugar e também promovem o amor entre as pessoas. E eu resolvi discorrer um pouco sobre esse texto com os irmãos nessa manhã. Bom, como eu disse no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 10, Jesus envia os 70. E desde o capítulo 9, isso vai durar até o capítulo 11, ali parte do capítulo 11, Lucas ele está registrando nesse livro sobre esse discipulado de Jesus e sobre a missão dos seus escolhidos apóstolos, dos seus 12 discípulos escolhidos e também outros que foram se achegando, sendo preparados e sendo enviados ao mundo para manifestar o reino de Deus. As narrativas que são registradas nesse processo de envio, no capítulo 9, 10 e 11, apontam para uma revelação de quem é Jesus. É como se Jesus estivesse dando uma revelação dele mesmo aos seus discípulos. E basicamente, nos meus 5 centavos de opinião sobre o que é discipulado, um tema tão importante para a igreja e tão difícil de lidar, porque há tantas ideias sobre isso. Discipulado, na minha concepção mais original, é se parecer com Jesus. É ouvir a palavra de modo que a gente cada vez mais se pareça com Jesus. Esse é o discipulado. Por isso Lucas faz questão de escolher narrativas nas quais o próprio Jesus está dizendo: eu sou isso, eu sou assim, eu faço desse jeito, e por aí vai. O que é importante nesse capítulo 10 antes da nossa história? No capítulo 10, versículo 16 e versículos 20 são muito importantes. Eu queria que você lesse comigo esses versículos. Versículo 16: logo depois do retorno dos 70 do campo missionário, de quando eles haviam voltado da missão que Deus havia dado a eles, Jesus diz assim, ele proclama alguns ais de algumas igrejas não, né? Hoje talvez seria de alguns ais de algumas igrejas, e ai de nós se estivéssemos entre os ais de Jesus, né? Mas Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom e outras cidades nas quais os seus discípulos haviam sido enviados, receberam ais de Jesus. E nesse encerramento desses ais, Jesus diz assim: quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. Ou a mim, rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, esse texto é central nesse processo de discipulado e naquilo que o Senhor Jesus está dizendo: vocês são eu. É mais ou menos isso, essa frase mais simples. Vocês são eu, e eu sou o Pai. É literalmente isso que ele está dizendo. Agora o versículo 20 também é muito importante. Por quê? Porque em todos esses 3 capítulos que Jesus fala sobre esse discipulado e essa missão, no capítulo 20 ele diz: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Isso é um texto poderosíssimo, meus irmãos. Porque geralmente nós estamos focados na tarefa. E quando nós estamos focados na tarefa, nós nos alegramos no resultado. E é muito legal se alegrar no resultado, mas o resultado que deve alegrar os nossos corações não é aquilo que nós podemos produzir para Deus, mas é o fato de nossos nomes estarem escritos no livro da vida.
o tema da alegria e da salvação é central aqui. Alegria da salvação. Um crente que perdeu a alegria da salvação, ele perde tudo. Porque a alegria é o tema central da salvação de Deus. Por isso é tão preocupante quando nós estamos assim, passando por tempos difíceis e não conseguimos nos mover desse lugar. Porque Deus tem alegria para cada um de nós. Mas tudo isso está no contexto do discipulado e da missão. É muito importante isso. O versículo 21 aqui também é muito importante. Antes de entrar na história, eu preciso pontuar ele. Aqui acontece algo que não acontece em nenhum outro evangelho. Nesse contexto em que Jesus está recebendo os seus discípulos que haviam sido enviados. No versículo 21, nesse mesmo contexto que ele está dizendo, realinhando o coração dos seus discípulos, dizendo: olha, eu sei que vocês expulsaram demônios, curaram pessoas e maravilhas aconteceram, mas cara, vocês não devem se alegrar por causa daquilo que vocês podem produzir. Lógico, ele sabia que era Deus, o Espírito de Deus que havia feito isso. Ele fala isso versículos antes. Mas no versículo 21, Lucas dá um retrato de Jesus que não está em outros evangélicos. Que é, naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo. As traduções desse texto, ela vai para um ambiente nos leva a um ambiente de uma profunda catarse espiritual de Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava irreconhecível, ele estava assim, transbordando de alegria, ele estava falando, ele estava assim, exultou de alegria. Qual que é o contexto em que Jesus exulta dessa maneira de alegria? No envio dos seus apóstolos, no envio dos seus discípulos, na missão de Deus, no discipulado, em que os discípulos estavam se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E aí, de repente, chega certo homem, que é bem interessante, né? E óbvio, né, assim, gente? Nós crentes em Jesus, buscamos alegrias em muitas coisas, em muitos lugares. Mas no reino de Deus, meus irmãos, a alegria está no discipulado e na missão. Se você estiver triste um dia, eu vou te dar um conselho: sai para evangelizar alguém. Se você estiver chateado um dia, telefona para alguém e fala de Jesus para alguém. Você vai ver uma alegria transbordante inundando o seu coração, independente da circunstância. Porque isso é o reino de Deus. Sabe por que nós ficamos muitas vezes tristes e cabisbaixos? Porque nós não alinhamos a nossa satisfação e a nossa alegria às mesmas satisfações que estão no coração de Jesus. E a missão, e aí Jesus vai falar especificamente disso nesse texto que nós vamos ler, é amar. Porque Deus é amor, Jesus também é amor. A missão de Deus é amarmos as pessoas com tudo o que somos, com tudo o que temos. E o que nós temos em nós mesmos, senão a Jesus? O que nós podemos dar a alguém de nós mesmos que seja bom, senão a Jesus que temos e Ele nos tem? É mais ou menos por essa linha que Lucas vai registrar esse texto e Jesus vai demonstrar isso, porque nesse ambiente de exultação chega um perito da lei, um intérprete da lei. E é por isso que no discipulado de Jesus, ele vai contar essa história. No discipulado de Jesus, o amor não é um substantivo. O amor é um verbo, uma ação sagrada. E o templo são as pessoas à nossa volta, a quem nós estendemos a misericórdia de Deus, a mesma que nos alcançou. Todas as pessoas, erroneamente, quando olham para esse texto, acham que esse texto está falando sobre ações sociais, ações de socorro também. E aí que vem a dicotomia, né? Eu vou falar de Jesus, a divisão, eu vou falar de Jesus ou eu vou socorrer as pessoas? Os dois. Jesus não pediu para dividir nada disso. Nós fazemos o bem
e proclamamos a Jesus, porque é isso que temos. E o contexto em que essa história é contada é literalmente um contexto em que o evangelho estava sendo proclamado, pregado, explicado. Mas também ações poderosas do Espírito Santo estavam acontecendo no meio dos discípulos, como pessoas endemoniadas sendo libertas, como enfermos sendo curados, como vidas que estavam aprisionadas sendo libertas. Por quê? Porque como resultado da proclamação do Evangelho do Reino de Deus, o Espírito Santo vai confirmando essa palavra com ações poderosas de transformação. E em algum momento da história, na nossa cultura, nós começamos a dividir essas coisas. Atendemos os irmãos aqui com amor e socorrer os irmãos socialmente é a obra do Evangelho. Meus irmãos, a obra mais social que a igreja pode fazer é pregar Jesus para um coração de uma pessoa. Porque você pode dar muitos pratos de comida para alguém, você pode mudar socialmente a vida dessa pessoa, mas se o coração dessa pessoa não tiver Jesus, ela vai voltar para o mesmo lugar da onde você tirou ela. A transformação mais social que nós podemos fazer como igreja é pregar Jesus para as pessoas transformarem os seus corações, porque é o único que pode transformar os nossos corações, chama-se Jesus e a sua mensagem. Mas óbvio que o caráter da igreja, portanto a missão da igreja não é a obra social ou apenas atos de amor, mas pregar e encarnar o Evangelho de Jesus para as pessoas, explicar para que a transformação aconteça. Essa é a missão da igreja, mas o caráter da igreja, a personalidade da igreja é socorrer os necessitados. Jesus não desassocia essas coisas. Nós é que fazemos essa divisão. Nós é que separamos, e essa divisão nos impede de viver o melhor dos dois mundos. A alegria que está proposta quando nós estamos envolvidos integralmente na missão de Deus e no discipulado de Jesus. Nos parecemos com Jesus em seu caráter, e por isso nós socorremos as pessoas. Mas se socorremos as pessoas e não pregamos Jesus, meu irmão, nós oferecemos uma agulha do que temos. Por isso não olhe esse texto, como muitas vezes ele é observado, apenas como um indicativo de que a igreja precisa socorrer as pessoas, mas também pregar o Evangelho do Reino de Deus para que haja a conversão dos corações. A misericórdia que nos tornou misericordiosos veio por conta de alguém que nos evangelizou, da transformação que nós vivemos por meio da palavra de Deus. Ninguém pode se tornar misericordioso e amável e amoroso verdadeiramente se a sua vida não estiver, a minha vida não estiver debaixo do Evangelho. Foi isso que aconteceu com Cornélio. As suas esmolas estavam sendo recebidas, mas só tiveram significância quando ele conheceu o verdadeiro motivo pelo qual ele fazia aquelas coisas. Nós podemos fazer muito bem a muitas pessoas, mas o maior bem que podemos fazer por elas é pregar o Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? E eu queria, enfim, nesse inteirinho chega um intérprete da lei. Há muitas informações aqui nesse texto. O intérprete da lei aqui, segundo Lucas, é alguém que não só conhecia a lei de Deus, mas também ensinava a lei de Deus. Era um homem conhecedor da lei, da escritura, da Torá. E não só alguém que era conhecedor, mas alguém que ensinava. E mesmo assim, esse homem estava distante da principal vontade de Jesus, do centro da ordem de Cristo. E isso indica para nós que a gente pode conhecer muito as Escrituras e viver pouco elas. Então, conhecer as Escrituras não é suficiente, a gente precisa vivê-la. E é esse o ponto de Jesus aqui com esse homem. E ele é o homem que chega fazendo uma pergunta para Jesus, principalmente com o objetivo de colocar Jesus à prova, quer dizer, pegar Jesus em algum deslize. E ele faz essa pergunta no versículo, nós vamos ler o texto, né? E vamos conhecer essa história. Eu queria chegar até aqui com os irmãos. Vamos ler, por gentileza. Versículo 25, capítulo 10. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei?
como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Eu queria traçar aqui algumas informações e uma sequência lógica com algumas informações importantes desse texto aos irmãos. Primeiro, como nós falamos, o intérprete da lei, reconhecidamente naquela época, era um homem que não só conhecia as escrituras, mas também as ensinava, um homem importante, muito provavelmente um fariseu, alguém de alta colocação na sociedade judaica, um homem do templo, um homem ali conhecedor da adoração ao Deus de Israel. E ele se aproxima com a intenção não de aprender de Jesus, mas de cutucar Jesus, vamos dizer assim, né? De incomodar Jesus, de pegar Jesus, que naquela época, nesse ponto do Evangelho, já era reconhecidamente um mestre reconhecido por todos. Ele faz uma pergunta a Jesus. Essa pergunta é muito importante para nós. Eu acho que devia ser a pergunta de todo mundo aqui. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É óbvio que nós sabemos que por nós mesmos, em nossos pecados, nós não conseguimos fazer absolutamente nada para herdar a vida eterna. O primeiro passo foi de Deus. Mas a pergunta desse fariseu era pertinente a toda a promessa de Deus a Abraão, enfim, tem muita coisa aqui em torno dela. Mas eu queria concentrar apenas na seguinte afirmação: onde você vai passar a eternidade? Acho que devia ser uma pergunta de todo mundo. O que você vai fazer depois que você morrer? Existe vida depois disso? Você vai para onde? Essa é uma dúvida genuína daquele homem, era uma dúvida importante daquele homem. E como um bom mestre judeu, Jesus responde com uma outra pergunta: como você entende, como você lê a lei? Quando ele fala como você lê a lei, Jesus está dizendo, em outras palavras, que ele estava dizendo o seguinte: como que você interpreta Deus? Que Deus você serve? Como você entende Deus? Porque a lei, meus irmãos, era a expressão de como que o povo tinha que viver para representar aquele Deus que havia descido no Sinai e fendido ali as tempestades e feito o chão tremer, e aquele Deus apavorante, de presença apavorante. A lei era como se fosse a expressão de quem é Deus. Jesus está dizendo exatamente isso. Então, o ponto principal de Jesus aqui é quem você adora e como você entende a adoração a esse Deus. O que é sagrado para você? Faça essa pergunta para você mesmo hoje: o que é sagrado para você? Esse é o ponto central dessa história com Jesus. E Jesus está
como dizem os estudiosos, muito provavelmente tentando falar aqui sobre especificamente o amor ao próximo. Ele nem quer falar muito sobre o amor a Deus. E então aquele homem declara de uma forma muito elaborada, ele junta dois textos que comumente outros judeus não fariam. Ele junta Deuteronômio 6 e junta Levíticos 19, onde tem a famosa oração de Israel: Shema, Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é um. Então depois disso, dessa unicidade, dessa unidade de Deus, dessa manifestação do conhecimento de Deus, é que então ele fala os mandamentos. E o principal desses mandamentos, o resumo: ame o Senhor seu Deus. Aqui tem muito provavelmente Lucas copia o texto de Marcos e tem um acréscimo. Geralmente esse texto está colocado: amar a Deus de três maneiras: de todo o coração, com toda a força, com toda a alma e com toda a força. Aqui Lucas acrescenta entendimento, que é muito provavelmente uma questão ali de Marcos. Mas Lucas também faz uma coisa diferente dessa história de outros evangelhos. Ele atribui essa fala ao próprio mestre da lei. Em outros evangelhos, essa fala está dita dos lábios do próprio Jesus. Então isso é interessante aqui, que nos indica o quê? Que Jesus estava com foco em entender como ele conhecia Deus, que Deus ele servia. E ele responde muito bem, elogiado por Jesus. Ele diz: cara, você conhece de verdade a Deus. Você sabe os mandamentos. Você juntou dois mandamentos muito importantes, que está lá em Levíticos 19, 18. Porque em Levíticos 19, 18 vai ser uma série de mandamentos. E o 18 especificamente na parte B, vai constar: ame o seu próximo como a si mesmo. Para o judeu do século I, amar o próximo como a si mesmo era amar um outro judeu. Não um estrangeiro. Estrangeiros não estavam nessa lista. Então, Jesus é tão fantástico nessa pergunta que ele, na história principalmente que ele vai contar, que ele primeiro ouve aquele homem, o que ele entende. Ele diz: você entende corretamente. Agora veja, quando o intérprete da lei cita amar o próximo como a si mesmo, o próprio intérprete da lei, depois de ser reconhecido por Jesus como algo que ele já havia feito de bom, e é isso mesmo, Jesus disse: você está certo, ele se incomoda. Não sei se vocês perceberam aqui na narrativa, ele mesmo se incomoda. O próprio texto diz: querendo justificar-se, quer dizer, partiu do próprio intérprete da lei um incômodo. Que incômodo era esse? Por que ele ficou incomodado? Porque para ele, amar o próximo era um fardo. Amar a Deus era lindo, porque ele era reconhecido por isso. Ele muito provavelmente tinha filactérios. Filactérios eram coisas que colocavam no pulso, na cabeça, que os fariseus usavam com as escrituras, para dizer: olha, as escrituras estão nas minhas ações, estão nas minhas mãos. Eles colocavam uma parte da Torá na cabeça, colocavam ali atrás da porta, batiam a cabeça ali. Tinham vários rituais teóricos de como eles interpretavam a lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Eu não quero me ater especificamente a esse texto, mas o que quer dizer esse texto? Com tudo que você é, né? Com tudo que você é a expressão da palavra hebraica que significa alma, né? Vida, ser vivente, é tudo que nós somos. E eles tinham assim, isso na boca de uma forma muito forte, mas quando isso tinha que descer para o operacional, a coisa era um pouco diferente, porque era um pouco incômodo amar o próximo como se amava, porque isso exigia determinada prática, determinadas razões e comportamentos e atitudes que eram custosos. Então muito provavelmente ele faz isso. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, o pulo do gato aqui, inclusive o pulo do gato desse texto, a chave interpretativa principal dele está nessas duas perguntas. Porque eu não sei se vocês repararam, mas não foi só o intérprete da lei que fez essa pergunta. Jesus também devolve a mesma pergunta para o intérprete da lei depois da história que Jesus contou. Ele faz essa pergunta, então Jesus fala assim: vou ter que contar uma história para você poder entender o que eu estou querendo dizer. É mais ou menos assim: precisa desenhar? Então Jesus desenhou.
aqui para ele. Quando Jesus termina de contar essa história, Jesus faz a mesma pergunta para ele. Ele fala: quem que você acha que foi o próximo nessa história? Só que as palavras que são usadas pelo intérprete da lei e por Jesus são diferentes em cada pergunta. E aí que está a chave daquilo que Jesus quer ensinar nessa parábola. Ele quer mostrar o que significa amar o próximo. E ele conta então a famosa parábola do bom samaritano, com muitas informações aqui importantes também, mas eu vou passar assim com uma certa rapidez por elas. E Jesus afirma então que se ele, depois que ele conta, né, essa parábola, né, se ele fizesse isso, ele viveria, né? De fato, ele está se referindo à vida eterna. Um engano que a gente tem é que, e talvez isso venha muito pelo conceito da hipergraça, né? Que a gente, uma vez salvo, a gente não precisa fazer mais nada na vida cristã para receber a salvação de Deus. De fato, nenhuma obra, nenhum esforço humano pode garantir a salvação de nenhum de nós. É um mérito de Cristo, é a obra de Cristo. Mas à medida em que somos salvos, nós precisamos viver como salvos. Uma pessoa que diz que é salvo, mas não ama, ela não conhece a Deus. Isso João vai explicar lá no seu evangelho, vai explicar nas suas cartas. Ele está dizendo exatamente isso que Jesus está ensinando para esse homem. Ele está dizendo o seguinte: se você pode saber muita teoria, mas se você de fato não vive, você não herda a vida eterna, porque nós somos escolhidos e salvos para um novo jeito de viver. Há um jeito certo de viver, e é isso que Jesus está falando. E aqui para nós, o amor é o sagrado e o templo é o outro. Bom, a história vai se desenrolar então de um certo homem que não é identificado se é judeu, se é samaritano, ninguém sabe quem era ele, que descia de Jerusalém para Jericó. Era uma descida literalmente, era descer a serra para um lugar litorâneo, um lugar alto e um lugar litorâneo. Quando Jesus usa Jerusalém como referência para os seus discípulos, olha, ninguém esconde uma cidade edificada no alto de um monte, ele está se referindo a Jerusalém. Cidade da paz, ela é uma cidade que ficava numa montanha. E para chegar em Jericó, que é uma cidade costeira, tinha que descer por uma estrada extremamente perigosa, conhecida naquela época como o Caminho Sangrento. Um lugar de assaltos, de morte, enfim, porque era uma rota comercial, enfim, acontecia muita coisa ruim ali naquele caminho. E esse certo homem, ele é acometido então por esse assalto, por essa violência, por essa situação repentina. E Jesus então usa duas figuras do povo de Israel para demonstrar o que ele está querendo dizer sobre o conceito de sagrado. Ele usa a figura de um sacerdote e ele usa a figura de um levita. Eu tenho pouco tempo para explorar assim, tudo que eles representam, mas resumidamente eles representam a totalidade do povo de Israel aqui no texto. Jesus está dizendo aqui, esse aqui é o povo de Israel. Ele está dizendo que o sacerdote, como mediador da nova aliança, ou da antiga aliança, né, o cara que ia levar a expiação uma vez por ano ali no templo, e o levita, aquele que estava ali na operação, né, no cuidado, no zelo das coisas do templo. Dois homens religiosos, eles sabiam o que era adoração a Yahweh. Eles sabiam. Eles participavam, eles viam, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá na fumaça. Ele sabia, eles conheciam que era adorar a Deus. E aqui, na verdade, se a história fosse uma história apenas para judeus, estava tudo certo, Jesus podia terminar a história, mas Jesus coloca mais um personagem, e isso é que é surpreendente. Ele coloca um samaritano, que era uma pessoa que todo mundo sabe que é tipo assim, na minha época era corintiano e palmeirense, eu não sei hoje, né? Na minha época era corintiano e palmeirense. Tipo assim, não se bica de jeito nenhum. Hoje eu não sei qual que é a rivalidade em São Paulo, não tem, né? Acho que é Palmeiras e quem? Corinthians? Sou corintiano, mas não sei, né? Surgiram aí uma rivalidade. Se você for para o Sul, por exemplo, que é alguém do Sul, daqui do Rio Grande do Sul, não. É Grenal, né? É Internacional e Grêmio. Então, era mais ou menos, e é uma rivalidade que estava ligada ao quê? Principalmente ao sagrado.
Samaria havia sido dominada ali 2 vezes principalmente, e adorava no Gerizim, então o judeu não se bicava muito, e eles tinham outras formas de adoração, outros deuses, quer dizer, era uma bagunça. E eles eram inimigos, vamos dizer assim, inimigos. Então quer dizer, eram pessoas completamente de culturas opostas, né? E então, esse samaritano na história é que se curva e ajuda aquele homem que estava quase morto. Ambos os representantes de Deus, vamos dizer assim, passam longe desse homem. Mas aquele samaritano, que era uma pessoa meio duvidosa na cultura, principalmente daquele intérprete da lei, né, inimigo, passa aí, as suas ações assumem o destaque na história. Se você contasse os versículos que Lucas usou para explicar as ações do samaritano, são muitos. E os versículos que ele usa para contar as ações do sacerdote e do levita é uma frase. Ele não quer perder tempo com aquilo que não vai ser importante. Porque a importância aqui é essa atitude, esse comportamento do samaritano. E Jesus pergunta de novo, né? Então essa pergunta é muito importante, como eu já falei. Agora tem uma coisa importante nessa sequência histórica aqui, para a gente poder ir para os finalmente, para as aplicações. Que o perito da lei, quando Jesus fala com eles novamente quem é o seu próximo, você percebe que o ódio é tão grande do samaritano que ele nem reconhece que é um samaritano que Jesus usou. Ele fala assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele nem menciona o nome. Para você ver como é que ele tinha barreiras em relação ao amor. Barreiras que eram culturais, étnicas, religiosas, sociais, raciais. Aqui Jesus está tocando em tudo isso daqui. Ele está dizendo como é que os discípulos de Jesus deveriam se parecer. Como é que era a atitude deles. No início do século da igreja cristã, os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, alegorizavam muito esse texto. Embora eu venho de uma linha que não gosta de alegorizar parábolas, porque é complexo, é muito tentador a gente alegorizar parábola, mas não é muito bom, biblicamente falando. Mas muitos homens reconhecidamente grandes na teologia da igreja cristã alegorizaram as atitudes desse samaritano com as próprias atitudes de Jesus, como sendo aquele que rompe essas barreiras em direção ao amor, em direção à missão, que rompe todo tipo de barreira para o final mais importante, que é demonstrar misericórdia, assim como Deus há demonstrado misericórdia para conosco. Como eu disse, são muitas informações, né, importantes que a gente precisa condensar, mas essas são as mais importantes. No final, Jesus ainda insiste com aquele homem dizendo: faça o mesmo. O mesmo que você identificou com a história, faça a mesma coisa. E eis então as lições aprendidas com essa história, principalmente sobre o que é amar a Deus e sobre o que é amar ao próximo. Sobre o que é amar a Deus não é o foco desse texto propriamente dito, embora ele revele muitas informações importantes. E aí vão. Como nós falamos, né? Por que o texto começa com aquele intérprete da lei citando Deuteronômio 6? Só que sem a primeira parte. Porque não é a intenção de novo de Lucas de falar sobre o amor a Deus aqui. É a intenção de mostrar o amor ao próximo. Mas se você reparar no versículo 39, mais um pouquinho à frente, se você estiver com a Bíblia aberta, no versículo 39, e alguns teólogos falam isso exatamente, que dos versículos 38 ao versículo 41, Jesus quer abordar o amor a Deus aqui. O que é amar a Deus? Nós já estudamos esse texto lá na nossa home church, né? E eu sempre falo isso, né? Mas repara o versículo 39, que eu vou dizer daqui a pouco. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, qual é o verbo que está na tua Bíblia aí? Ouvia o seu ensino. Muitas pessoas acham que a história de Marta e Maria é sobre
é sobre as ações que nós devemos fazer, as atividades que a gente faz na igreja, ou, enfim, sobre o ativismo cristão. Eu não acho isso. Eu acho que a intenção de Lucas, ao escrever essa história, conectada à história que nós vamos continuar aprendendo aqui, que nós acabamos de ver, é entender e demonstrar o que nós fazemos quando Deus chega na nossa casa. O que você faz quando Deus chega na sua casa? É isso que ele quer ensinar. Como que você ama Deus? E uma enxurrada, uma enchente de informações aqui. E eu resumi algumas aqui para a gente poder entender o que significa o amor a Deus nesse contexto. A primeira é que nós amamos a Deus quando nós o escutamos. Nós não podemos amar a Deus nos nossos termos. Nós temos que amar a Deus nos termos dele. E para isso nós precisamos ouvi-lo. Ouvir para o povo de Israel não era apenas escutar, entra de um lado, sai para o outro. Ouvir para o povo de Israel era escutar e obedecer. Quer dizer, nós não podemos amar sem que antes Deus tenha nos amado. E dito a nós as suas palavras de como Ele deseja ser amado. Como Ele quer ser amado. Eu não sei vocês, mas o nosso mundo carece de uma boa escuta. Nos relacionamentos conjugais, entre gerações, pais e filhos, ministérios, liderança, nós não temos habilidade de ouvir. É um pecado da igreja. Nós escutamos esperando a nossa vez de falar. Nós precisamos aprender a ouvir. E nós não vamos aprender a ouvir sem que antes tenhamos aprendido a ouvir a Deus. O amor vem de Deus e nós precisamos escutá-lo. A segunda lição que nós aprendemos aqui com essa primeira parte desse texto é que nós amamos a Deus com integridade, completude do nosso ser. Ou nós amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, forças, ou nós não o amamos. A relação com Deus não é parcial, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é 100% de Deus, ou você não é nada dele. Terceira lição sobre o amor nesse texto. Amamos a Deus antes de amarmos ao próximo. Eu acho que esse é o único motivo pelo qual Lucas usa esse texto antes de falar da história do bom samaritano. Porque ele quer ensinar a Teófilo que não se ama o próximo sem que antes você tenha amado a Deus. E você não ama a Deus sem que antes Deus tenha amado você. Quarto, amamos a Deus quando amamos o próximo. Como diz em João, se você diz que ama a Deus, que não enxerga, mas não ama o seu irmão, você é, o que é a palavra que ele usa? Mentiroso. Quem é o pai da mentira? O diabo. Você se torna filho do diabo. Mas agora o foco desse texto é então ensinar como nós amamos o próximo. O que é amar o próximo? E eu anotei algumas lições e algumas aplicações importantes para nós nesse sentido. A primeira, quando olhamos para as atitudes daquele samaritano, atendendo aquele homem que estava morto, nós aprendemos que nós amamos o próximo quando Nós amamos o próximo quando assumimos risco pelo outro. Guarde bem isso, nós amamos o próximo quando assumimos riscos pelo outro. Aquele homem, ele, diferente do sacerdote e do levita, ele, se fosse visto com aquele homem, podia ter duas interpretações. Podiam dizer, foi você que fez isso? Então a Thaís está lá, vai prender ele. Você que fez isso, algema, prende ele. E a segunda é dele ser visto como ajudando
muito provavelmente um judeu, aqui os estudiosos vão dizer, ele como um samaritano sendo excluído do seu rito cultural. Ele estava ali comprometendo a sua segurança, enquanto poderia estar ajudando o homem, outros assaltantes o assaltarem, ele estava parando ali para uma ação. Inclusive é uma estratégia, né, de muitos assaltantes, né, faz uma situação de socorro, a pessoa para atender e os assaltantes vêm e roubam. Aquele homem assume um risco em várias situações da sua própria vida para ajudar aquele homem. Amar o próximo é assumir riscos, irmãos. Nós não vamos amar se nós não assumirmos riscos pelo outro. Segunda lição que aprendemos aqui com essa história sobre amar o próximo. Amamos o próximo quando nos envolvemos com o próximo, com o outro, em suas lutas, em suas tribulações, em seus problemas, desafios. Aquele homem, Lucas destaca aqui que muito provavelmente devia ser um médico, porque Lucas destaca que ele passou óleo e vinho com ataduras ali. Em outros textos ele vai revelar isso. E muito provavelmente médicos apenas andavam com isso. E aquilo era como se fosse um remédio para aquelas feridas. E a ordem com que ele faz isso é como se fosse uma ordem medicinal para que ele pudesse curar aquele homem. Ele se envolve. Ele faz parte daquele problema daquele homem na estrada era dele também. Ele assume como um problema dele. Nós amamos o próximo quando nos envolvemos com as lutas dos nossos irmãos, as lutas das pessoas, as lutas que eles enfrentam. Terceiro, nós amamos o próximo quando pagamos o preço necessário em favor do outro. Ele não só coloca aquele homem sobre o seu próprio animal, enfim, tem muitas alegorias aqui que outros pais da igreja fizeram, mas ele leva esse homem para uma hospedagem que também tinha uma questão cultural, de uma hospedagem não ser um lugar tão seguro, mas ele assume também outros riscos. Ele vai lá e demonstra a importância que aquele homem tem, dizendo o seguinte: olha, vou te deixar aqui um denário aqui para pagar. E ainda depois ele faz mais uma atitude, né? Ou seja, quando nós pagamos o preço necessário. Amar o próximo custa, irmãos. Custa tempo, custa dinheiro, custa esforço. E por último, aquele homem, antes de sair, tomar o seu caminho, demonstrando também a gravidade, como que aquele homem estava ferido, aquele homem que estava na estrada, ele deixa pago, ele fala, dou 2 denários, 2 dias de trabalho, para pagar algum custo extra, e se compromete a pagar no retorno todos os outros custos que ele havia tido naquele momento. Amamos o próximo quando nós assumimos futuros custos em favor do outro. Nós amamos o próximo não só quando pagamos o preço de solucionarmos as suas situações, mas quando nós também nos responsabilizamos pelos seus futuros. Eu ouvi uma frase muito, muito potente no CBM de uma pregação que nós ouvimos sobre legado. E muitas vezes acham que legado é sobre aquilo que nós deixamos para os nossos filhos, ou para as gerações anteriores. Mas eu ouvi a seguinte frase, que legado não é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Legado é aquilo que a gente põe em movimento. Olha que legal. E legado é aquilo que a gente põe em movimento, que a gente põe para frente. Amar é se responsabilizar por colocar em movimento a vida do outro. Amar é se responsabilizar pelos próximos passos, é impulsionar. Isso foi falado no contexto em que Davi, como rei de Israel, não podia construir o templo de Israel, porque ele havia sido do sangue nas mãos. Mas até a linha geracional que Deus havia colocado entre Davi construir o templo e Salomão construir o templo, Davi reúne toda a sua influência. Ele reúne madeira, ele reúne ouro, ele reúne recursos, ele deixa tudo pronto. Ele fala assim, ele só não pôde pôr a mão, mas ele colocou em movimento toda a missão de Salomão. Isso é legado. Isso é legado. Quantos de nós temos perdido isso de vista? Isso é amor. Temos apenas nos preocupado em deixar recursos materiais com os nossos filhos, mas não nos preocupamos em deixar Jesus com eles. Não colocamos Jesus em movimento na vida deles. Hoje é o dia das crianças, né? Pertinente falar sobre esse assunto aos nossos corações. O amor daquele samaritano, ele é vulnerável, assume riscos. Ele é tangível, se parece com alguma coisa. Ele não exige reciprocidade, não é interesseiro.
ele paga o preço necessário, ele assume sacrifícios. É assim que vamos amar o próximo, meus irmãos. Se é certo que o discipulado de Jesus se é certo que no discipulado de Jesus o amor não é um substantivo, é um verbo, uma ação sagrada, e o templo são as pessoas à nossa volta, a quem estendemos a misericórdia de Deus, então nós podemos concluir que amor é sacrifício de ação sagrada a Deus, e o templo é o nosso próximo, aqueles a quem nós ajudamos. O tema central, meus irmãos, desse trecho está concentrado nas duas perguntas que acontecem, uma pelo perito da lei e outra pelo próprio Jesus. E aqui existe uma diferença, como nós falamos aqui no início. Na pergunta do intérprete da lei, no verso 29, e a pergunta de Jesus, a mesma pergunta de Jesus, no verso 36. Para o perito da lei, o próximo é um fardo, um substantivo a quem devemos obrigações enfadonhas, obrigações pesadas, fatigantes, que inclusive o próprio intérprete da lei tenta evitar. Para Jesus, no verso 36, o próximo é um verbo, uma forma de se comportar em relação às pessoas em necessidade, que doa vida, tanto ao doador, quanto ao receptor. E isso está explícito na palavra que Lucas usa, na palavra grega que Lucas usa, no verso 29 e no verso 36. São palavras diferentes. Uma é um fardo, a outra é uma ação sagrada a Deus. É um verbo, é um comportamento, é uma atitude. Para Jesus, a pessoa não tem um próximo, ela é um próximo. Para o intérprete da lei, a pessoa tem um fardo, tem um próximo, tem uma família, tem um filho. Então as obrigações pesam, as frustrações vêm, o desânimo nos alcança. Mas para Jesus, nós somos o próximo. É uma ação, é um verbo. A parábola não exige que os ouvintes transformem os inimigos em amigos. Aquele homem no caminho podia ser inimigo daquele que o ajudou. E muito menos que a gente faça tudo para resolver os problemas de todo mundo. Não é isso que a parábola está ensinando. Mas ser um próximo, em outras palavras, não é uma condição herdada. Porque um samaritano foi o próximo. Mas uma escolha feita de dar assistência tangível, possível, àqueles que precisam dela. Independente de diferenças étnicas, religiosas, culturais ou raciais. Nós não temos próximos. Nós somos próximos. E é isso que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos naquele instante. E nós seremos próximos das pessoas quando pregarmos o Evangelho a elas, seguidos, acompanhados de ações de misericórdia e bondade, as mesmas que Deus exerce sobre a nossa vida todos os dias. Qual é o texto mais maravilhoso da Escritura, na minha opinião? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não amanheceu ainda, irmão, fica tranquilo, quando amanhecer, a misericórdia se renovará. E nós somos convidados para sermos os próximos, não termos um fardo. Cuidar da mãe fica mais leve se isso acontecer. Cuidar do filho fica mais leve se isso acontecer. Cuidar do irmão, do marido, fica mais leve se você entender isso.
Por que aqueles intérpretes, por que aquele sacerdote e o levita não atenderam aquele homem? Porque eles colocaram em sagrado aquilo que eles faziam no templo. Os demônios expulsos, as curas. Ele não colocou como sagrado que o nome dele estivesse no livro da vida. Ele confundiu o sagrado com aquilo que ele faz. Mas só tem uma coisa sagrada no reino de Deus: Jesus. E o próximo é o templo. É lá. Porque muito provavelmente aquele sacerdote estava voltando do templo de Jerusalém, indo para sua casa. Ele tinha acabado de adorar a Deus. Mas Jesus está mostrando que adorar a Deus é muito mais do que ir no templo e fazer coisas para Deus. Jesus está mostrando que adorar a Deus é ser próximo daqueles que precisam da bondade e da misericórdia, que inclusive inclui ações de misericórdia e bondade, mas a principal é quando nós compartilhamos Jesus com essas pessoas. É disso que elas precisam, meus irmãos. E eu queria convidar você a refletir sobre o que você considera sagrado em sua vida. Deus quer bagunçar isso hoje. Porque só tem uma coisa sagrada: amar a Deus sobre todas as coisas. Entregar a sua vida a Jesus. Se você não fez isso, faça o mais rápido possível. Se você não é batizado ainda, se entregue ao batismo, faça parte do povo de Jesus. E a segunda pergunta: você e eu temos sido próximo de quem? Que próximos nós somos de quem? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção dele. Senhor, muito obrigado pela graça que nos alcança nessa manhã. Por essa manhã tão abençoada, tão preciosa que vivemos aqui como teu povo, Senhor. Mas isso aqui não é sagrado. Esses instrumentos não são sagrados, os nossos ministérios não são sagrados. As nossas posições na liderança não são sagradas, os nossos títulos não são sagrados. Esse aqui não é o verdadeiro templo, porque o Senhor não habita mais em templos feitos por mão de homens. Isso só faz sentido quando nós estamos aqui reunidos. Quando nós reunidos nos juntamos para ser igreja. Porque o sagrado é amar o Senhor Deus. Porque se amamos a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, o nosso próximo, o nosso irmão, o estrangeiro, o diferente, o inimigo, será alcançado pela tua misericórdia e pela tua graça por meio da sua igreja. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos conduz, segundo a tua boa misericórdia, a nos tornarmos próximos de alguém, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos da escola, dos nossos inimigos. Senhor, em nome de Jesus, revoluciona o sagrado em nossos corações e mostra-nos, Senhor, que sagrado de verdade é amar ao Senhor Jesus em amor, e o templo é o próximo, é o outro. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a vivermos isso, a não confundirmos, não dividirmos aquilo que o Senhor não dividiu. Traz unidade para a tua igreja. E sobre aqueles que sofrem, meu coração ora para que o Senhor use os irmãos, outros, para promover alívio, para promover solução, para promover salvação. Aqueles que sofrem sem ouvir o Evangelho, aqueles que sofrem sem poder confessar o Senhor Jesus como seu único Salvador. E Senhor, talvez membros das nossas famílias que nunca entregaram suas vidas a Jesus. Pai, o maior sofrimento da humanidade, o caminho mais sangrento que podemos enfrentar,
não é o caminho de Jericó para Jerusalém, não são as dificuldades desta vida, é viver uma vida sem conhecer a Jesus. Então, Senhor, coloca no coração da sua igreja a urgência, Pai, que assumamos uma postura de discípulos verdadeiros de Jesus, que não consideremos sagrado nem o templo, nem nada que o Senhor não considere sagrado, mas ao olharmos para as pessoas, que entendamos que elas precisam ouvir do amor e da mensagem salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e sejamos por Ti usados, Senhor, para levar, ó Deus, muitas pessoas à Tua presença e ao Teu conhecimento. E junto com isso, Senhor, que sejamos conhecidos por aqueles que usam de misericórdia, que são bondosos, que são aqueles que amam, aqueles que se doam, aqueles que dão o primeiro passo, que se tornam vulneráveis, que não exigem nada em troca. Senhor, nós temos ultimamente sido conhecidos por aqueles que brigam, por aqueles que impõem, por aqueles que oprimem. Não é esse o plano do Senhor para a Tua igreja, Senhor. Nos direciona ao lugar da Tua vontade, Senhor, do Teu desejo no discipulado e na missão que o Senhor tem para nós como igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé.